Irmãos de narcisistas, psicopatas ou sociopatas. Qual é a sua experiência? História 1. Quando eu tinha 10 anos, minha mãe colocou uma fechadura na minha porta porque meu irmão começou a ameaçar desviver a mim e a minha mãe à noite. Quando eu tinha 14 anos, ele ficou obcecado pela minha mãe e ameaçou tacar fogo na casa, desviver toda a família com um furador de longa distância, subtrair todos os objetos de valor e ir embora. No mesmo ano, ele tinha 17 na época. Ele pegou nosso carro e fugiu de casa por 2 semanas. Acabamos chamando a polícia para ele. Quando ele voltou para casa, a polícia decidiu que seria melhor se ele morasse em outro lugar. Então ele foi. Enquanto limpávamos seu quarto, encontramos centenas de instrumentos de cozinha afiados. Um furador de longa distância, fluido de isqueiro, gasolina e isqueiros. História 2. Eu estava brincando com uma mala enquanto assistia TV. Eu era pequeno o suficiente para caber dentro dela. Meu irmão, quase 4 anos e meio mais velho do que eu, viu o que eu estava fazendo e pediu para fechar a mala comigo dentro dela com o zíper. Depois de já ter aprendido a nunca confiar nele, pedi para minha mãe nos vigiar para ter certeza de que ele não faria nada de ruim. Ele me fechou dentro da mala e começou a carregar ela em passos arrastados. Ouvi a porta de correr para o pátio fechado se abrir. Minha mãe começou a gritar e eu podia ouvir ela batendo no meu irmão repetidamente. A mala caiu de lado comigo ainda dentro. Consegui abrir os zíperes pelo lado de dentro e saí da mala o mais rápido possível. Minha mãe ainda estava batendo no meu irmão, gritando: "Por que você ia fazer isso?" Eu estava a 2 metros de ser jogado dentro de uma mala na banheira de hidromassagem da família. Ele riu e disse que eu teria flutuado e perguntou qual era o problema. Então sim, é assim que foi crescer com um sociopata. História 3. Minha filha foi atropelada por um motorista bêbado quando tinha 12 anos e quase desviveu. Ela ficou em coma por 2 semanas e eu ficava no hospital o dia todo. Todos os dias, exceto para ir para casa tomar banho e me trocar. Minha irmã decidiu que quando eu estivesse no hospital, seria o momento perfeito para ela e sua namorada noiada quebrar a porta de correr para fora dos trilhos e roubar tudo o que pudessem encontrar. Joias, minha câmera e sim, o cofrinho da minha filha. A desgraçada roubou o cofrinho de uma criança em coma. História 4. Minha irmã nunca foi diagnosticada com narcisismo ou transtorno de personalidade além do toque, mas quando éramos mais jovens, ela costumava gostar de dizer às pessoas antes de eu conhecê-las que eu era mentirosa, para que elas não quisessem ficar perto de mim. Eu tinha a reputação de mentirosa e não tinha amigos durante a maior parte da minha pré-adolescência. E ela era popular no nosso grupo de estudos domiciliar, até que ela saiu e entrou no ensino médio. Depois que ela saiu, eu ainda não tinha amigos, mas ela também não. E ela me culpava por isso durante seus frequentes acessos de raiva. Ela jogava coisas, gritava, chorava e me ameaçava com instrumentos afiados da cozinha regularmente. De repente, no ano em que fiz 17 anos e ela fez 21, os acessos de raiva pararam e ela ficou noiva. Ele foi morar com a gente. Os acessos de raiva começaram de novo e, pela primeira vez, eu não era o alvo. A pior briga que eles tiveram aconteceu quando ela o pegou olhando para a foto de uma modelo de biquíni, o que ela considerou traição. Ela bateu nele com toda a força de mão aberta, e quando nossa mãe viu, ela ameaçou expulsá-la se ela batesse nele novamente. Eles se casaram, se mudaram e se divorciaram 1 ano depois que ele se alistou no exército. História 5. Quando ela jogou uma xícara de chá quente no meu rosto porque eu me recusei a mostrar algo no computador. Ou a vez em que ela gritou comigo por mais de 1 hora, porque eu estava realmente doente e tinha botado o almoço para fora na pia do banheiro. O banheiro que ela tinha acabado de limpar. Parei de falar com ela há mais de 7 anos.
História 6. Vivi uma vida inteira sem ter consciência de que não é normal correr para o seu quarto e se esconder quando o pai chega em casa. Que não é normal ter medo das reações dos seus pais a qualquer coisa que eu fazia. Me tornar mãe e ter filhos pequenos que eu apenas olhava para eles e sabia instintivamente que eu nunca poderia bater neles por pegar uma flor do jardim ou deixar eles envergonhados por não saberem pendurar uma prateleira, ou jogar coisas neles se eles saíssem, ou jogar salada de batata neles se eles dissessem que não queriam comer. Nada do que eu passei era normal, e só agora estou percebendo tudo isso. História 7. Não falo com meu irmão há 3 ou 4 anos. Da última vez que tive contato com ele, ele deu em cima da minha esposa, e essa foi a gota d'água para mim. Desde então, meus pais não falam mais com ele, e ele perdeu o emprego e sua vida está bastante ruim. Não sei o que ele está fazendo agora, mas minha qualidade de vida melhorou muito sem ele. História 8. Eles são loucos e sempre ficam bravos por qualquer motivo. De alguma forma, tudo está relacionado ao que as pessoas pensam sobre eles, independentemente do contexto ou conteúdo. História 9. Você sente que sua vida não é sua. Tudo gira em torno deles. Eles constantemente ficam causando drama e problemas. Ter uma irmã que rouba coisas de você é um drama sem fim. Ela tentou roubar meu namorado várias vezes e também invadiu a casa de uma irmã nossa e roubou um monte de coisas. Não diz a verdade nunca. Foi deserdada há cerca de 10 anos após ter tratado horrivelmente a mãe com doença terminal. Só temos paz desde então. História 10. Irmão mais novo. Altamente narcisista, assim como minha mãe, verbalmente cruel e manipulador, e sempre projeta a culpa nos outros, nunca reconhecendo seu próprio comportamento. Não falo com nenhum dos dois por causa disso. Meu irmão já faz mais de 5 anos que não falo com ele. E minha mãe faz mais de 1 ano. História 11. É sempre difícil compartilhar meus problemas com eles, porque eles também tiveram esse mesmo problema em algum momento de suas vidas. E foi muito pior para eles do que era para mim, aparentemente. História 12. Mãe, narcisista. Pai, alcoólatra, possível narcisista, covarde e egocêntrico. Irmão, filho preferido. Eu, bode expiatório da família. Ainda estou lidando com tudo isso e em processo de recuperação aos 57 anos. História 13. Não tenho certeza sobre o diagnóstico do meu irmão mais velho, mas há vários anos descobri através do diário dele que ele tinha um plano elaborado para me desviver e aparentemente já havia tentado antes, mas não conseguiu seguir adiante. O motivo dele era principalmente porque eu era cruel com ele enquanto éramos crianças, mas na verdade era ele que era cruel comigo. O que realmente me deixa frustrado é que meus pais sabiam do desejo dele de me desviver e nunca disseram nada para mim, deixando a gente dormir sob o mesmo teto. Eles sempre mimaram e trataram ele de forma diferente de mim. Ele está gravemente doente mentalmente, provavelmente um psicopata, e está em um hospital psiquiátrico há vários anos. Cortei contato com os meus pais assim que me mudei. História 14. Meu irmão não é sociopata nem psicopata, mas é narcisista com problemas extremos de raiva. Ele começava brigas intencionalmente. A menor resposta minha era o pretexto para ele ficar fora de controle. O pior foi uma vez em que ele apertou meu pescoço com força, depois que eu tentei me defender. Só parou porque eu ameacei chamar a polícia. Mais tarde, meu pai ficou do lado dele, dizendo que eu não deveria ter feito meu irmão ficar bravo, e que se eu chamasse a polícia, eles iriam rir de mim e não fariam nada. Isso é mentira dele, obviamente. Vale lembrar que meu irmão tinha 1,85 de altura e era atlético, enquanto eu era um adolescente magro de 1,62 e 5 anos mais novo do que ele. Agora sou adulto e estou no exército, e não pretendo falar muito com nenhum deles depois que eu sair. Dito isso, se ele tentar algo assim novamente, ele terá sorte se não acabar hospitalizado.
Pode contar com isso. História 15. Meu pai é um sociopata. Ele me criou. É muito difícil ter amizades, relacionamentos e manter um emprego. A maneira como fui criado é extremamente não convencional, o que me leva a não reagir a situações normais, como uma pessoa típica reagiria. História 16. Não sei se isso conta, mas meu irmão de 6 anos, quando isso aconteceu, uma vez perguntou à minha mãe se podia pegar algumas batatas fritas dela. Ela disse que sim e perguntou por quê. Ele respondeu: para eu poder desviver gaivotas. Ela perguntou como e ele respondeu: vou usar as batatas fritas para atraí-las e depois jogar pedras nelas. Minha mãe também perguntou por que ele faria isso. E ele respondeu: porque eu não jogo Fortnite o suficiente. Outra vez, um amigo meu acidentalmente pisou na pata do meu cachorro e disse: oh não, me desculpe, etc. Então meu irmão do outro cômodo gritou: eu queria poder quebrar a pata do cachorro. Ele fez outras coisas, como falar sobre como não sentiria minha falta se eu desvivesse e coisas assim. Também tive muitos pesadelos em que ele desvivia todo mundo que eu conheço, como familiares, animais de estimação e amigos. História 17. Eu não sou velho o suficiente para bloqueá-lo da minha vida. Ele é abusivo e autista, com um quadro conhecido como Asperger. Ele mostra todos os sinais de um sociopata e ameaça me desviver todos os dias. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.